Meus queridos, eu gostaria de ler com os irmãos em João capítulo 13, versículo 34. As horas já são avançadas, eu entendo isso e eu vou levar em conta. Está escrito: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Meus amados, quantos aqui já ouviram aquela expressão que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos? Quem aqui já ouviu? Todo mundo, né? Até quem não é crente, até quem não é cristão. Os ímpios, os pagãos, eles sabem esse versículo. E quando eles querem nos acusar, inclusive, eles usam esse versículo, né? Para nos apontar. E é um versículo que está na Bíblia. Na verdade, para quem não sabe, alguns pensam que é coisa do Novo Testamento isso. De fato é, eu vou explicar melhor. Mas o Senhor instituiu essa lei de amar o seu próximo como a ti mesmo desde a lei de Moisés. Está lá em Levítico. Amar o seu próximo como a ti mesmo é uma lei que o Senhor instituiu desde a lei de Moisés. Então, já começa a suprimir uma inverdade agora. Eu vou suprimir uma inverdade agora. Alguns separam o Velho Testamento do Novo como um Deus mau no Velho Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. Não acreditem em pessoas que propagam essa mentira ou que deixam entender essa inverdade. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus, a mesma graça, o mesmo amor está revelado desde o Velho Testamento. O que mudou é o grau dessa revelação. O que mudou é a progressão de revelação da salvação do nosso Deus, da misericórdia dele. Não cabe hoje anunciar, mas nem os pecados que a lei punia com morte, o intuito de Deus no Velho Testamento não era matar ninguém. Afinal de contas, ele instituiu uma maneira das pessoas se salvarem, que era o holocausto. Se colocassem a mão na cabeça do cordeiro, do bode, há vários tipos diferentes lá, você confessasse os seus pecados e matasse aquele animal, você era perdoado dos pecados. Então não era nem para matar as pessoas do Velho Testamento. Alguns leem o Levítico lá, é para matar, Deus queria que matasse. Não, ele estava mostrando que aquilo era errado, que quem cometesse aquilo era digno de morte, uma morte mais do que física, uma morte eterna, e quem não se arrependesse morreria fisicamente. Morreria eternamente. Mas ele instituiu salvação desde o Velho Testamento. Mas a maior de todas as salvações, a revelação suprema, sublime, é a revelação do Filho dele, que veio para morrer como um cordeiro de uma vez por todas. Agora a gente não tem que oferecer nenhum tipo de holocausto nem ritual. Ao confessarmos Jesus, nós nos arrependemos para ele, aos pés da cruz, fomos perdoados e livres. Então o nosso Deus é o mesmo. E uma coisa que Jesus veio instituir, nesse versículo que eu li, é um novo grau de revelação em cima dessa verdade predita pelo Pai dele, o nosso Senhor, no Velho Testamento. Que nós devemos amar o nosso semelhante, não só como a nós mesmos, mas como Ele nos amou. É um amor muito maior, muito mais pesado, muito mais sublime que o amor que nós podemos oferecer, baseado em como nós nos enxergamos. Porque, infelizmente, se você for ler lá na Bíblia, está escrito que ninguém jamais odiou o próprio corpo. Está escrito isso na Bíblia. Nós estamos vivendo numa geração que odeia o próprio corpo. Há 2000 anos atrás, alguém se cortar, alguém pensar em suicídio, era algo, não que não acontecesse, mas era algo completamente fora da realidade. As pessoas não conseguiam cogitar uma hipótese dessa. E hoje a gente vive na era da depressão. Hoje a gente vive, todos vocês conhecem, eu conheço, eu já ajudei algumas pessoas, né, já conversei com algumas pessoas que falavam que estavam se cortando, que tomou remédio para se matar. E já ouvi várias histórias como essa, vocês também. Então, às vezes o nosso amor próprio, ele não chega muito longe. Tem dia que você não está muito bem, né? Você vacilou, ou você está estressado, e como que você vai amar outra pessoa, sendo que você não está suportando nem a sua própria vida? É por isso que Jesus ele veio trazer uma revelação maior dessa lei. Vocês não têm que amar somente como vocês se amam, vocês têm que amar como eu os amei. E aí, meus queridos, foge todo tipo de desculpa que você tem a oferecer, ao evitar amar seu semelhante. Porque Jesus, ele deu um amor sacrificial.
O amor dele, a maior expressão do amor do Senhor é o quê? É o sacrifício dele na cruz. É o que ele veio fazer por nós. Ele se esvaziou, Jesus é Deus. Outra ponto que cabe salientar, porque os testemunhos de Jeová, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que Jesus é até um Deus, mas ele não é o Deus. Ele não faz parte da Trindade. Eles não creem na Trindade, eles acreditam só em Jeová. Mas Jesus é Deus, isso é heresia deles. E se eles não se arrependerem, perecerão eternamente no inferno. Porque todo joelho há de se dobrar perante Jesus Cristo, o Filho do nosso Senhor, o Filho de Deus. E Ele é Deus. Mas seguindo com o que eu estava falando, o que eu estava falando? Me perdi completamente. Mas Jesus, ele veio a instituir esse amor que se revela através do sacrifício dele. Ele morreu por mim e por você. Ele é o Deus que, lembrei, ele se esvaziou da glória dele, de quem ele é, do poder dele como Deus, assumindo a forma de homem, em carne, em pessoa. Ele se humilhou, está escrito lá em Filipenses. Por que ele se humilhou? Porque ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus enquanto esteve aqui na terra, mas ele abriu mão por uma quantidade de tempo predeterminada pelo Pai, dos atributos divinos dele. Então as curas, os prodígios, o que ele ensinou e fez aqui na terra, ele não fez nada como Deus, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo. Então ele se esvaziou, ele se humilhou da divindade dele, ele abriu mão por um tempo para nos servir. Olha só. Nós podemos ver e presenciar o amor do Senhor mais claramente. Eu gostaria de usar esse capítulo como exemplo de 3 tópicos que eu queria compartilhar com os irmãos, de como nós devemos amar a semelhança de Jesus. Como Jesus, ele demonstrou o amor. Porque essa é a lei que ele nos veio instituir. Nós devemos amar como ele nos ama. Então, abram aí Isaías 53. Esse capítulo, ele é fenomenal. Isaías profetiza acerca do Messias, de Jesus, centenas de anos antes. Percebam o amor de Jesus, o que ele passou. Eu vou ler todo, está escrito, NVT. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença como um broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca, condenado injustamente. Foi levado embora, ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Glória a Deus por isso. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Meus irmãos, isso aqui é extremamente confrontador.
o nível de entrega de Jesus por causa de você e por causa de mim. O nível de amor, de sacrifício que Jesus ofereceu para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que os nossos pecados fossem perdoados e agora a gente não morresse mais, mas ressuscitasse e vivesse e governasse com Ele no milênio e na Nova Jerusalém. Que é isso, meus irmãos? Eu quero destacar 3 pontos aqui. O primeiro é que Jesus, Ele amou mesmo sendo ignorado. O versículo 1 aí de Isaías 53 fala: quem creu em nossa mensagem, ao decorrer do capítulo você vê que Ele foi amplamente ignorado. Isso aqui foi predito e de fato aconteceu. Se vocês lerem os evangelhos, verão que Jesus, ninguém ouviu Ele. A mensagem do Senhor Jesus foi ignorada pelas multidões, foi ignorada pelos discípulos, foi ignorada pelos fariseus, pelos romanos, por todos. Por mais que em alguns momentos alguns ouviram e o seguiram, no final das contas, quando Ele foi entregue para ser morto e crucificado, todo mundo o deixou. Até os discípulos. Eles preferiram salvar as suas próprias vidas do que continuar com Cristo. Ou seja, toda a mensagem que Jesus veio trazer foi ignorada. Jesus falou, avisou para os discípulos que Ele haveria de morrer. E os discípulos sabiam disso, mas mesmo assim fugiram. O povo conhecia a verdade, Jesus anunciava a verdade, mas quando Jesus confrontou eles, por causa que eles o seguiam pelos milagres, pelos pães e peixes que Jesus multiplicava, quando Jesus confrontou eles com a mensagem que Ele veio trazer de arrependimento, de negar a si mesmo, o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Todo mundo foi embora, os 5.000 que estavam ali foram embora. Ninguém ouviu Jesus, ninguém deu crédito à sua mensagem. Ele foi completamente ignorado por todo mundo. E Ele é o próprio Deus. E mesmo assim, isso não foi desculpa para Ele não continuar amando as pessoas que o ignoravam. Talvez não, com certeza, pessoas te ignoram. Você quer anunciar, pregar para seus colegas, amigos, familiares. Vocês que estão iniciando agora no evangelismo vão ver isso. As pessoas vão te ignorar. Você vai querer dizer, você vai querer explicar, ensinar, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas não vai querer te ouvir, vai te ignorar. E você não pode se apegar a isso. Você não pode usar isso como desculpa para desistir de evangelizar, para desistir de servir o seu semelhante. Porque você tem que fazer o que Jesus fez. Amar como Jesus amou. É natural, meus queridos, é natural. Se ignoraram Jesus, você não é maior que seu mestre, vão te ignorar também. Nós vemos lá em João 3,19, que Jesus veio ao mundo como luz, mas o mundo amou mais as trevas, porque eles eram das trevas. Então, quando as pessoas escolhem não te ouvir, escolhem ignorar a mensagem que você veio trazer, é por causa das trevas que eles escolheram viver. É por causa de Satanás que cooptou a mente deles, ofereceu um banquete da carne e eles preferiram isso do que o Espírito. É por causa disso que eles ignoram você. E você não pode ficar triste, porque no reino de Deus, o maior não é aquele que é respeitado, não é aquele que as pessoas param para ouvir, aplaude, nossa, como fala bem, nossa, como é eloquente, nossa, como é bonito. Não, o maior no reino de Deus é aquele que serve apesar das circunstâncias. Jesus ele ensinou isso claramente, está lá em João, está lá em Marcos 10:43. Marcos 10, 43 ou 45. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. NVI. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, se você quer ser o maior no reino de Deus, se você quer ter algum crédito, não busque respeito. Não busque que as pessoas te prestem atenção, amem estar te ouvindo. Não busque isso. Busque apenas servir. Porque o maior no reino dos céus, aquele que tem crédito diante de Deus, é aquele que é escravo dos seus irmãos. Isso é uma verdade que nós temos que entender. Porque senão a gente vai ficar triste. Se nós, de fato, formos cristãos e vivemos por causa da palavra, nós vamos pregar a palavra. Se você buscar respeito
porque entende da palavra, porque é amigo do Senhor, porque é profeta, porque é pastor, porque é evangelista, porque sei lá o quê, você vai se frustrar. As pessoas não vão te respeitar por isso. Jesus é filho de Deus e eles não respeitaram Jesus. Você foi chamado para ser escravo dos seus irmãos. Repita comigo: eu sou escravo do meu irmão. Não busque respeito, busque servir. Continue amando apesar das pessoas te ignorarem. Se você quer receber a aprovação de alguém, receba a aprovação de Deus. Porque o próprio Jesus, ele não buscava que os homens batessem no ombro dele e falassem: muito bem, você prega bem, fala bonito. Jesus, ele disse em João 5,32 o seguinte: há outro que testemunhe em meu favor, e sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Ele está falando acerca do Pai. O único respeito, o único elogio que você tem que buscar é de Deus. O único sorriso que você tem que almejar colocar no rosto de alguém é no rosto do nosso Senhor Salvador. O único. O único, meus irmãos. E por todas as escrituras, desde o Velho e Novo Testamento, quando vocês encaram e percebem a vida de homens enviados pelo Senhor, todos eles foram ignorados. Todos eles. Pode começar do Gênesis. A gente leu aí Gênesis há pouco tempo, né? No desafio. Vocês conhecem a história do primeiro ao último homem. Todos eles, em algum momento da vida deles, eles foram ignorados. O próprio Deus, começando pelo próprio Deus. O próprio Deus viu que Caim ficou bravo com a oferta que o irmão dele tinha oferecido. Lembram desse trecho? Está lá em Gênesis 4. Deus desceu, falou com Caim: Caim, por que transtornou o teu rosto? O pecado jaz a porta, compete a ti dominá-lo. Deus percebeu que Caim queria matar o irmão dele, falou: domina essa raiva aí, senão vai te acontecer algo ruim. E Caim não ouviu o conselho de Deus, foi lá e matou o irmão mesmo assim. E os profetas dele, Noé foi rejeitado. Lá em 2 Pedro, não sei se vocês sabem isso, 2 Pedro 2,5, Pedro chama Noé do pregador da verdade. Provavelmente, o tempo que ele teve de construção da arca, que foi dos 500 anos dele aos 600 anos dele, uns 100 anos construindo a arca, ele passou pregando e anunciando aquilo que haveria de acontecer. Arrependam-se, o mundo está acabando, entrem comigo na arca. Mas ninguém o ouviu, só a família dele. Imagina isso, você passar 100 anos sendo ignorado. O único homem justo na terra, ele recebeu esse testemunho do Senhor, é o que importa. Você pode avançar mais à frente e verá, por exemplo, Abraão foi ignorado. Ló foi ignorado. Ló, é muito doida a história de Ló, porque quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Ló, o sobrinho de Abraão, lembra dessa história? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus avisou para Ló, e Ló falou assim: não, vou avisar meus genros. Foi até os genros dele e falou: vamos embora daqui, que vai cair fogo do céu. A Bíblia diz que os genros de Ló ignoraram ele, porque achou que ele estava brincando, e morreram. Ló foi ignorado, Moisés foi ignorado por Faraó, precisou vir 10 pragas para ele libertar o povo. Vocês podem ver aí, Davi foi ignorado. Não, antes de Davi, os juízes, os profetas, alguns profetas antes de Davi, profetas após Davi, todos eles foram ignorados. Ninguém foi mais ignorado que o profeta Jeremias. Jeremias viveu a vida inteira dele sem uma pessoa receber aquilo que ele tinha dito. Pensa num cara que sofreu o tal do Jeremias. Ele tinha as palavras da verdade no peito dele, tanto que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Está lá no nosso grupo, lá, Jeremias 20, versículo 7 em diante, Jeremias 23, acho que versículo 9 em diante, tem passagens sobre a solidão dele em pregar a palavra. Em algum momento da vida dele, ele falou assim: não vou mais pregar, porque ninguém me escuta, porque eu sou escorraçado, desprezado, humilhado. Mas ele diz: Senhor, eu estou tentando segurar, mas há um fogo dentro de mim, queimando meus ossos, não vou contê-lo mais, eu preciso anunciar. Ele fazia as coisas apesar das pessoas ouvirem ou rejeitarem ele fazia por amor. Os profetas, Isaías, todos eles foram rejeitados. Davi foi rejeitado. Quando Davi matou Golias e foi se apresentar diante de Saul, é muito engraçado. Está escrito lá em Samuel,
1 Samuel 17:58, depois vocês podem ver lá, não vou ler, que Davi já tinha matado Golias e se apresentou diante do rei Saul. O rei Saul perguntou de quem ele era filho, perguntou quem ele era. Ele falou: eu sou filho de Jessé, o teu servo. Mas sabe o que é interessante nisso? Davi já trabalhava para Saul. Mais do que trabalhar para Saul, Davi tocava harpa nos aposentos de Saul. E Saul ignorava Davi a ponto de não saber a existência desse menino, não saber o nome dele, não saber de quem ele era filho. Todos os homens e mulheres de Deus foram ignorados. Você não é superior a esses profetas, você não é superior a esses reis, você não é superior a Jesus, que foi ignorado. Os discípulos foram ignorados. E além de ser ignorado, foram desprezados. Qual a diferença de ser ignorado e desprezado? Ignorado, as pessoas sabem que você está ali, mas não quer te ouvir. Desprezado, não, as pessoas sabem que está ali e quer te rebaixar. Não te trata como alguém que é irrelevante, te trata como alguém que é desprezível, inferior. As pessoas vão te perseguir, vão te maltratar por causa da mensagem do Evangelho, por causa da luz e do Espírito que habita em você. Fizeram isso com Jesus. Nós vemos aí versículo 3, foi desprezado e rejeitado, diz aí 53. Jesus foi desprezado. E nós não podemos deixar de amar as pessoas por causa dessa humilhação e desprezo que elas trazem para conosco. Imagina Jesus, em determinado momento, Pilatos pôs diante do povo Barrabás e Jesus. Barrabás era assassino, diz a Bíblia. E Pilatos falou: quem vocês querem que eu solte? O que o mesmo povo que estava seguindo Jesus, o mesmo povo que ouviu a mensagem de Jesus, o mesmo povo provavelmente que se alimentou do pão de Jesus, o que o povo falou? Solte Barrabás. E quanto a Jesus, o que eu faço? Crucificam. Não só ignoraram, desprezaram a mensagem, desprezaram a pessoa de Jesus, a ponto de querê-lo ver ele morto. As pessoas vão querer te perseguir, vão querer inclusive te matar. Não estou brincando. Não estou brincando. Não estou brincando. Há milhares de homens de Deus por aí sendo mortos por causa do Evangelho. E quando eu falo isso, você está pensando lá em algum país comunista, em algum país islâmico, de fato, é onde mais acontece. Mas no Brasil, tem gente sendo presa, tem gente sendo morta, é porque não é noticiado, por causa do Evangelho, por causa das palavras do Senhor, as palavras de vida eterna. Mas você pode pensar: não, mas se eu for importante, se eu tiver um cargo político, se eu for rico, aí as pessoas não vão me desprezar. Isso também é falso. Até as pessoas que eram importantes na Bíblia, até os ricos na Bíblia foram desprezados por causa de Jesus, porque seguirem Jesus, por seguirem o Deus verdadeiro, do Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento temos o exemplo do rei Davi. Quando eu falei de Davi agora é pouco, ele ainda era um servo de Saul. Mas em determinado momento, bem mais para frente, quando ele já era rei, e ele saiu de Jerusalém, com a comitiva dele, a Bíblia vai dizer que um tal de Simei começou a tacar pedra em Davi, desprezando ele, chamando ele de assassino. Ele já era rei, e Simei estava tacando pedra no rei, no herói de guerra, no cara que juntou e unificou Israel, que era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim, tinha gente tacando pedra em Davi. Então não espere que, se eu trabalhar muito, se eu for rico, se eu for falar bem, você pode fazer o que for, as pessoas ainda vão te desprezar. As pessoas ainda vão te desprezar. Sabe por quê? 1 Pedro tem a resposta disso. 1 4, está escrito o seguinte, NVI: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. O seu viver santo, percebam ali, o seu viver santo expõe a sujeira dos seus compatriotas, dos palacandidenses, dos mineiros, dos brasileiros. Sabe por que as pessoas te odeiam? Porque você é santo e elas não são. É por isso que elas vão te desprezar, porque elas amam mais as trevas do que a luz. Porque se a luz chegar na vida delas, sabe o que acontece? Tudo aquilo que é podre, aquilo que elas fazem, pensam que ninguém vai ver, a luz vai revelar. É por isso que as pessoas vão te desprezar, é por isso que as pessoas te desprezam.
É por isso. E o próprio Paulo, meus queridos, se vocês forem observar, ele foi desprezado. Aonde ele ia? Não sei se vocês sabem, mas ele ia por toda a Ásia, foi para a Europa, pregando o evangelho. E aí ele chegava nas cidades, no centro da cidade, e começava a compartilhar. A maioria ignorava ele. Outros desprezavam, e às vezes ele era chicoteado, expulso. Variava de cidade a cidade. Mas em Atos 17, 18, por exemplo, vai falar que ele foi em Atenas, né, onde tinha os filósofos. A Bíblia diz que estava lá os epicureus, os estoicos, são facções de filosofia diferente, né? E aí, é engraçado que a Bíblia tem um diálogo entre eles. Fala o seguinte, que está em Atos 17, 18, se eu não me engano. Eu não tenho aqui. Tenho, ó. Alguns filósofos, Atos 17, 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer, esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo foi chamado de tagarela e foi falar: ele está falando de um deus estrangeiro aí. Completamente desprezado. Mas ele não foi só desprezado por ímpios, a Bíblia diz que ele foi desprezado por irmãos. Isso aqui é uma das passagens que eu mais, na verdade, me alivia. Porque se Paulo foi desprezado pelos crentes, então se outros crentes me desprezarem, então faz parte. 2 Coríntios 10, 10, NVI está escrito o seguinte: pois alguns dizem, Paulo escrevendo sobre o que os coríntios estavam falando sobre ele. As cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e sua palavra é desprezível. Tinha gente na igreja dos coríntios que falava: não, ele escreve bem, ele até escreve umas palavras bonitas. Você vai ler as epístolas de Paulo, nossa, que bonito. Mas quando ele chega aqui, ele não sabe falar tão bem, não. Ele é desprezível, ele é fraco. Parece que ele não era tão eloquente, não pregava tão bem igual escrevia. E os crentes desprezavam ele por isso. Vão te desprezar, os seus irmãos, os irmãos da igreja vão te desprezar. Vai acontecer. Você vai subir aqui no púlpito, vai pregar, aí vai ter gente te julgando. Nossa, olha, se eu gaguejo aqui, eu falo uma palavra errada. Alguém fala, ele gaguejou. Nossa, ele não conhece essa palavra? Que isso? Não tem estudo ao português, não? Acontece. Eu sei que acontece. Mas sabe qual é a minha reação em relação a isso? Estou nem aí. Porque eu não faço para ser aprovado, para ser respeitado. Eu faço por amor à vida de vocês e por amor principalmente a Deus, que me incumbiu essa tarefa. Eu faço porque eu quero que vocês entendam aquilo que eu estou pregando e revelando. Eu quero que vocês mudem de vida. E eu faço porque eu amo Jesus e eu não posso conter essa mensagem que Ele me deu. Quero servi-lo fielmente. Então eu continuo amando mesmo que as pessoas me ignorem e me desprezem. As pessoas te desprezarem não é desculpa. Não é desculpa para você deixar de amar elas. Podem te xingar, te humilhar. Você sabe que humilharam Jesus? Humilharam Ele tremendamente. A Bíblia vai dizer que amarraram os olhos dele, bateram na face dele, falaram assim: você não é profeta? Profetiza, quem te bateu? Humilharam Jesus. E ele continua amando. Xingaram ele, mentiram contra ele, ele continua amando. Perseguiram ele, ele continua amando. Em nenhum momento, apesar de todo esse sofrimento, e é meu terceiro e último ponto dessa noite, em nenhum momento, apesar do sofrimento, ele deixou de amar. Nenhum momento. Você tem que amar, mesmo que for ignorado. Você tem que continuar amando, mesmo desprezado. E você tem que amar, mesmo que você esteja passando pelo pior perrengue da sua vida. Você pode estar sofrendo muito. Ai, que você não sabe o que eu passei. Você não sabe como foi meu dia, foi estressante. Você não sabe que a minha família está com uma doença. Eu estou com uma doença. Eu estou morrendo. Você não sabe o que eu estou passando. Não importa, você não tem desculpa para não amar as pessoas. Você não tem desculpa, apesar do seu sofrimento, de não amá-las. Você pode ter passado um dia estressante na escola, no trabalho. Você chegar em casa, tua mãe, teu pai, teu irmão, tua esposa, teus filhos,
começar a tagarelar no seu ouvido, ou fazer alguma coisa que realmente não poderia ser feito, você não tem desculpa para não tratar essa pessoa com cortesia e doçura. Você pode estar um caminhão de coisas na sua mente, você não tem desculpa para ser hostil, porque isso é pecado e porque Deus manda que a gente ame apesar do nosso sofrimento. Foi isso que Jesus fez. Você é maior que Jesus? Você é maior que Jesus, sim ou não? Sabe o que Jesus fez? Sofrendo o mais terrível de todos os sofrimentos, quando ele estava lá na cruz, ele não só sofreu fisicamente porque estava sendo torturado, mas ele sofreu o pecado de toda a humanidade por toda a história, desde a época de Adão até não sei quando Jesus vai retornar. Ele estava lá sofrendo o pecado de todo mundo, a angústia de ter sido separado do Pai, sofrendo fisicamente por causa da tortura e do sangue dele vertendo. Quando ele estava lá, de braços abertos, via as pessoas zombando e batendo nele mais ainda, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não há desculpa, apesar de qualquer sofrimento que você esteja, para não amar as pessoas. Peça graça ao Espírito Santo, peça misericórdia a Ele, mas continue amando, é o seu dever, é um mandamento. Ame o seu próximo como eu vos amei. É o que Jesus ordena de nós. Amém, meus queridos? E para que isso aconteça, só tem uma saída: você tem que ser um discípulo fiel do Senhor. Você tem que, em primeiro lugar, ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, e a oração faz parte disso. Porque de nós mesmos, a gente não dá conta. É o Espírito Santo através de nós. Nós cooperando com o Espírito Santo, é aí que nós conseguimos viver de tal maneira. Mas, com isso, Marcos 8, 34, até o 34, 35, Jesus ele fala o que a gente tem que fazer. Se alguém quiser me seguir, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Diariamente, negue as suas vontades. Negue a sua vontade de querer ser respeitado, de querer aparecer. Negue a sua vontade de querer soltar os cachorros para cima de alguém, por qualquer sofrimento que você esteja passando. Negue e ame. Ame o seu irmão e ame a Deus. Amém, meus queridos? Você recebe essa mensagem? Então vamos amar. Olhe para o lado aí, esquerdo e direito. Assim, fala assim para o seu irmão que está à sua direita. Fala aí, Stephanie e Regiane, os meninos aqui. Fala assim: eu te amo. Eu te amo apesar de você me ignorar. Fala. Eu te amo apesar de você me desprezar. Fala. Eu te amo mesmo que eu esteja sofrendo muito. Eu estou aqui para te servir e não espero que você me sirva. É isso é ser cristão. Não espere nada de ninguém, pelo contrário, seja escravo. Fique de pé, vamos orar para encerrar. Supremo Deus, bondoso Pai, a mensagem foi anunciada, pregada, e te pedimos misericórdia. Misericórdia para que a gente consiga colocá-la em prática. Espírito Santo, só o Senhor é capaz de nos produzir tamanho amor pelo nosso semelhante. Porque nós somos maus, perversos, nós somos soberbos, só pensamos em nós. Nos ajude, Pai, a nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, e te amar acima de tudo. Porque ao te amarmos acima de tudo, colocaremos as tuas vontades, os teus mandamentos acima da nossa própria vontade. E por consequência amaremos os nossos irmãos. Pai, não permita que Satanás roube a mensagem aqui anunciada, que venha produzir frutos diários, frutos que os colegas, os parentes, os amigos dos nossos irmãos aqui venham perceber. Que as pessoas venham olhar para nós, venham ver que a gente serve elas, que a gente continua amando, apesar de qualquer tribulação e angústia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.